O trecho bíblico de hoje está em Juízes, versículos 6 e 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O tema da mensagem de hoje é: como Deus lida com as nossas dificuldades e tribulações. Oremos. O tema da mensagem de hoje é: como Deus lida com as nossas dificuldades e tribulações. Oremos. Nosso Pai amado, te agradecemos e louvamos de todo o coração. Agradecemos pela graça e oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para te adorar, louvar e aprender mais da tua palavra. Pedimos pela presença e pelo agir do teu Espírito neste momento em todos nós e também nos proteger. Tenha misericórdia com a nossa vida, especialmente nesse período de pandemia tão grave no nosso país. Peço para que lembre da nossa fé e também do nosso amor. Dai graças e proteção para que possamos passar por este período de dificuldade com segurança. Também peço a presença do teu Espírito comigo neste momento, para que toda palavra que saia da minha boca seja o que o Senhor quer transmitir. Que teu Espírito esteja presente com todos os ouvintes, para que todos nós possamos estar em um só coração e em um só Espírito, para que todos nós possamos glorificar o teu nome juntos. Assim que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é como Deus lida com as nossas dificuldades e tribulações. Recentemente, quando cheguei no capítulo 6 do livro de Juízes, no Antigo Testamento, durante o momento devocional, recebi uma ligação do pastor Roberto NG, para preparar a pregação no final do mês. O Espírito Santo usou os capítulos 6 a 7 de Juízes para falar comigo. Fiz um paralelo de como Deus usou o juiz Gideão para lidar com a situação e a crise dos judeus naquela época, com a situação e a crise que enfrentamos hoje. Portanto, usarei 3 pontos para analisar a palavra de Deus junto com os irmãos em Cristo e os amigos que nos assistem. Primeiro ponto: Deus não vai considerar pequena as nossas crises e dificuldades. Apenas 40 anos após a paz na nação de Israel, ela caiu em pecado novamente e suas ações foram rejeitadas pelo Senhor. E os estrangeiros aproveitaram a oportunidade para suprimir Israel. Nos versículos 3 a 7 do capítulo 6 de Juízes, mostra das dificuldades que os judeus têm passado. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, os judeus fizeram para si esconderijos como cavernas e fortalezas nas montanhas para escapar dos midianitas. Prestando atenção nos principais pontos desses versículos, podemos levantar alguns pontos. O primeiro ponto está no versículo 3. Os judeus faziam todo o seu trabalho de arar a terra, semear, irrigar e outras coisas. Quando terminavam seu trabalho e se preparar para a colheita, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, no versículo 4, os outros povos apareciam para roubar, mas não simplesmente assaltavam e iam embora. Eles acampavam no local e usufruíam de todo o fruto de trabalho dos israelitas. Como se os ladrões chegassem na sua casa e não apenas levava embora os seus pertences, mas ficar morando na sua casa. E o terceiro ponto, eram tantas pessoas e camelos que pareciam com nuvens de gafanhoto, e era impossível contar a quantidade. Naquela época, no Oriente Médio, os camelos simbolizavam poder e prosperidade, assim como o mundo hoje possui armas nucleares e também porta-aviões marítimos, que são considerados países poderosos. O quarto ponto é no versículo 2, em que os israelitas tiveram que fugir e esconder nas montanhas, cavando esconderijos. Sendo que, quando o anjo do Senhor encontrou Gideão no esconderijo, eles estavam malhando trigo de uma forma a esconder dos inimigos. A gente pode ver isso no versículo 11. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Antigamente, o vinho era feito por fermentação em um local subterrâneo, armazenado por um período de tempo e depois de ter fermentado completamente, é cozido no vapor. Esse era o processo de produção. Como não havia ar-condicionado, a temperatura subterrânea era mais baixa em comparação ao ar livre. Além disso, o trigo é colhido durante o dia, debulhado no solo, geralmente à noite. A coisa mais feliz da minha infância foi quando eu brincava de esconde-esconde à noite na área utilizada para ter brulho de trigo na época de colheita. Porque eram muitas palhas formando montes e dava para esconder por completo uma pessoa de forma que fica muito difícil de ser encontrado. O normal de malhar o trigo era em um campo aberto, e Gideão, que era um poderoso guerreiro, teve que se esconder para fazer este trabalho. Com esse trecho, a gente consegue imaginar como os judeus estavam vivendo naquela época, que estavam se escondendo por questões de vida ou morte, o momento de tensão e de desespero em que eles estavam vivendo. Tudo isso é comparável com a nossa situação de hoje. Tivemos que fechar os nossos comércios, escolas, escritórios e nos esconder em casa. Eu e minha esposa fechamos a nossa loja no dia 20 de março no ano passado. Só reabrimos no dia 8 de agosto. Ficamos quase meio ano com o comércio fechado. Conheço um outro casal com o sobrenome May, que tem mais de 70 anos, que está em casa desde o dia 20 de março. E tudo que eles precisam no dia a dia é entregue na porta pelo filho e pela nora. Quando os israelitas enfrentaram tal crise, eles confessaram seus pecados, se arrependeram e invocaram o nome do Senhor. O Senhor Deus enviou mensageiros para encontrar Gideão, e Deus usou Gideão para salvar os israelitas. Portanto, mesmo nos momentos de dificuldade que estamos passando, hoje em dia, Deus irá abrir uma porta para nós. E este é o segundo ponto. Deus definitivamente abrirá uma porta para nós nos momentos de dificuldade. A natureza e a essência de Deus é amor. Então você pode perguntar, até que ponto Deus nos ama? Ama tanto que, para nos salvar, ele enviou seu único filho, Jesus Cristo, ao mundo, para carregar todos os pecados da humanidade e ser morto da pior forma possível, pregado na cruz. Agora vamos voltar para Juízes. Portanto, Gideão recebeu ordem de tirar Israel daquela situação caótica. E após os preparativos, foram reunidos mais de 32 mil soldados israelitas para a batalha. É um número muito baixo para enfrentar os inimigos da época, porque são midianitas,
amalequitas e outros povos da região, descritos como impossíveis de contar, como nuvens de gafanhoto e areias da praia. Os 32 mil homens de Gideão são insignificantes, mas Deus pediu a Gideão mandar a maior parte do exército embora, ficando então só com 10 mil homens. Mesmo assim, Deus achou que tinha muitos homens e falou com Gideão ir com eles à beira da água e separar os que bebem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelhavam para beber. O número que lamberam a água, levando com a mão a boca, foi 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então o Senhor disse que com esses 300 homens que lamberam a água, liberarei os judeus e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. No fim, Deus ensinou a Gideão que ele deveria entender e conhecer a situação antes de agir, conhecer a si mesmo e ao inimigo, a fim de ter a confiança de vencer a batalha. Então Gideão levou o seu servo Pura para entrar escondido no acampamento do inimigo, para entender a distribuição geográfica do inimigo. E de acordo com a revelação de Deus, ele voltou com as trompetas e os jarros, com as tochas para cada homem. Ele dividiu as 300 pessoas em 3 equipes e espalhou ao redor do campo inimigo. De noite, e as 3 equipes partiram para o acampamento do inimigo como planejado, em cada ponto. Eles tocaram as trombetas, acenderam as tochas, quebraram os jarros e gritaram em alta voz. Na madrugada, a guarda dos inimigos estava mais baixa, por serem diferentes povos, e o agir do Senhor, eles se voltaram um contra o outro, e assim acabaram se matando. Com apenas 300 homens, Gideão eliminou mais de 100 mil inimigos de uma só vez, e até mesmo seus reis e líderes foram capturados e exterminados pelo maravilhoso plano de Deus. Este é o poder do Senhor Deus para vencer tudo. Essa também é a saída de Deus para os israelitas em perigo. Estamos em meio de uma pandemia hoje. Aqui no Brasil, estamos na 3ª posição com mais mortes por conta do Covid. Estamos praticamente no olho do furacão. O Pai Celestial não vai esquecer da nossa dificuldade, muito menos considerar pequena a nossa dificuldade. E tenha fé que Deus abrirá uma porta para nós. O 3º ponto. Deus nos dá capacidade e força para enfrentar as tribulações. Não chegamos a experimentar a pandemia nessas dimensões. É um momento difícil para a humanidade. Nós o experimentamos, entramos em pânico, ficamos confusos, ficamos desamparados e sofremos. Mas nós, cristãos, temos apoio e suporte do Pai Celestial, a ajuda da igreja e a esperança também na vida eterna, a esperança após a morte. Acreditamos que Deus nos protegerá e abrirá uma porta para nós. Por quê? Pela promessa de Deus. Assim como está escrito em Mateus 10, 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Deus é um Deus fiel, suas promessas nunca falharão. Deus prometeu aos eleitos que nunca os abandonariam. Quando os israelitas estavam em apuros, ele chamou o juiz Gideão para libertá-los. Quanto mais perto estamos de Deus, mais entendemos da nossa missão aqui no mundo e do propósito do porquê estamos passando por tudo isso. O 2º ponto, casa de Deus. Nessa pandemia, percebi profundamente a importância da igreja, da casa de Deus. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés.
e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Este trecho fala de Cristo. Todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés, e a igreja pertence a Cristo. Deus escolheu 300 homens para resolver a situação e aflição dos israelitas naquela época. Estes 300 homens representam a casa de Deus. Agora a casa de Deus é a igreja. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Somos membros da igreja e desta família. Como membros, quando encontrarmos problemas, naturalmente pediremos ajuda de nossos pais e familiares, de nosso Pai Celestial. Com apoio, irmãos e irmãs em toda a igreja irão orar por você e ajudá-lo. Isso é melhor do que confiar em sua própria força e lutar sozinho. Sem mencionar que ainda temos a esperança e também a dependência no Senhor. Em Efésios 2:22, nele também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por teu Espírito. O Espírito de Deus operou milagres na época de Gideão, que serviu de exemplo para nós. Somos filhos de Deus e o Consolador do Espírito Santo está em nossos corações. O Espírito Santo é a nossa proteção, nossa rocha, nosso refúgio, a fonte da nossa força e nossa esperança. Portanto, devemos lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Está escrito em 1 Pedro 5,7. Então, concluindo, somos filhos de Deus e seguidores do Senhor Jesus Cristo. O Pai Celestial não considerará irrelevante as nossas dificuldades e tribulações, e definitivamente Ele abrirá um caminho para nós. Temos esperança na vida eterna e dependência no Senhor, coisas que as pessoas sem Cristo não têm. Crer firmemente na promessa de Deus, contar com a ajuda de nossos irmãos e também com o poder sobrenatural do Espírito Santo. Certamente seremos capazes de superar a situação da pandemia com segurança. Amém.